sobre as folhas jovens, ele causa uma coloração amarronzada, como se fosse um queimamento da folha. O molibdeno ele também auxilia na fixação de nitrogênio e na assimilação de nitratos. Seu excesso ele vai causar toxicidade, ele pode causar o retorcimento das folhas e o aparecimento de clorose. Sua deficiência aparece nas folhas mais velhas, como clorose e amarelecimento. O cobalto ele tem a função de fixar o nitrato. Ele está também diretamente ligado à germinação e emergência das sementes. Quando em excesso ele causa fitotoxicidade, diminui a absorção de ferro, ele tende a apresentar amarelecimento e atrofiamento das plantas. Sua deficiência, ela diminui a produção de nódulos, causa clorose, e com a menor produção de nódulos, ele também tende a ter uma deficiência de nitrogênio para a planta. O boro ele tem funções nos processos fisiológicos da planta, na estruturação e no metabolismo. Ele, quando em excesso, ele apresenta manchas pardas nas folhas, necrose e também encarquilhamento nos tecidos mais novos. Ele também pode causar problemas no grão de pólen, o retardamento na emergência do grão de pólen, e pode causar a morte de zonas de crescimento. O cloro ele atua diretamente nos compostos orgânicos e nos transportes de elétrons dentro da planta. Ele, quando em excesso, ele apresenta uma queima foliar, principalmente na borda das folhas. Sua deficiência ele causa folhas murchas, enrolamento e diminui a produção de raízes. Geralmente ele aparece nas folhas mais velhas. Então, o objetivo desse trabalho é de avaliar as características das plantas quando elas expostas a uma solução nutritiva, sendo que essa solução nutritiva ela vai conter elementos nutritivos sendo adicionados ou suprimidos. Então, a metodologia utilizada para esse experimento foi utilizado a cultivar de soja TMG 7062, onde foram colocadas sementes para emergência. Após essa emergência, foi feita a seleção de plântulas. Essas plântulas foram colocadas em uma solução completa durante uma semana para promover a maior homogeneidade dessas plantas e um arranque inicial adequado. Então, após essa uma semana, essas plantas foram fixadas na superfície de cada recipiente, onde foi utilizado 3 plantas para cada recipiente continha 3 litros de solução, e no total foram utilizados 30 recipientes para experimento. Então, as soluções, elas partem da solução completa, onde se tem a disponibilidade ideal de todos os nutrientes, a solução que é a ausência somente a água, a solução que contém o dobro da solução completa, com todos os nutrientes e com o dobro da concentração da solução completa. E aí eles partem para a ausência de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio e ferro. Esses são os que têm a sua ausência, no caso, isolada. A solução completa menos este nutriente. E outros vão ter o seu excesso. Então, excesso de nitrogênio, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio, ferro e alumínio e sódio. Então, as soluções utilizadas no experimento, elas partiram de acordo com essa tabela.
onde essa tabela ela exemplifica as doses de supressão de nutrientes, onde a gente a cada 15 dias a gente fazia a reposição desses nutrientes nos vidros, tornando a solução completa, digamos, para as plantas. Então, essa tabela para supressão de nutrientes, e essa é a tabela para o excesso de nutrientes, a qual a gente usava para fazer as soluções. Então, o local do experimento foi utilizado o Laboratório de Fisiologia da Produção, se localiza na Unijuí. Esse experimento ele foi feito sobre bancada, dá para ver na imagem. Foram utilizadas lâmpadas fluorescentes e incandescentes para produção de calor e grande luminosidade, para tentar sanar a exigência de luz das plantas. Então, a cada 15 dias, juntamente com a reposição dos nutrientes, também era feita a reposição da água evapotranspirada dos recipientes, sempre mantendo eles cheios. Então, a cada 15 dias também eram realizadas avaliações para a parte aérea, onde foram feitas através de notas, onde as notas eram 0 e 1. Quando tinha presença da variável, no caso, a nota era 1. Quando não tinha, era 0. Então, as variáveis foram crescimento normal, morte de plantas, cotilédone clorídrico, amarelecimento do cotilédone, a queda do cotilédone, o amarelecimento do trifólio, a expansão comprometida dos trifólios, alongamento normal da haste, encarquilhamento das folhas, clorose nas nervuras, clorose das folhas, danos de bordadura, sintomas do baixeiro, sintomas no ápice e degradação da clorofila. Então, após o fim do experimento, também foi feita o peso da massa da parte aérea da planta, em gramas. Também foram feitas variáveis para a raiz, onde tínhamos como variáveis a raiz normal, o crescimento da raiz em comprimento, raízes curtas, agressividade do sistema radicular, mais radicelas, menos radicelas, raízes grossas, raízes ramificadas, raízes retas, raízes deformadas, e também, após o fim do experimento, foi feita a massa das raízes em gramas. Então, resultados e discussão. Dá para ver na imagem à esquerda, a solução completa, ela não mostrou a presença de sintomas, ela apenas teve a senescência dos cotilédones, né, a queda, ela chegou ao estágio V4 e sua raiz apresentou um bom desenvolvimento e boa ramificação. A solução que continha o dobro da solução completa. Então, ela apresentou folhas com tamanho reduzido, na coloração verde mais escura. Ela apresentou ausência de outros sintomas, como clorose, necrose, queda de folha. Ela se desenvolveu até o estágio V4. Suas raízes, como dá para ver na foto, elas eram pouco desenvolvidas e seu tamanho era reduzido. A solução com ausência de todos os nutrientes, apenas água. Então, desde o início, ela se mostrou uma planta mais diminutiva, ela apresentou clorose, seguida de necrose, suas nervuras eram sempre destacadas por causa do amarelecimento da folha. Ela atingiu também somente o estágio V3, tendo menor desenvolvimento que as outras já analisadas, e suas raízes também eram menos desenvolvidas em comprimento. A solução com ausência de nitrogênio. Ela apresentou amarelecimento e clorose em toda a planta, principalmente do bordo dos trifólios para o centro.
Então a coloração da planta era praticamente toda verde clara. Ela teve um bom desenvolvimento, chegando ao estágio V5. Também teve um grande crescimento radicular, onde foi a maior raiz, ela atingiu quase 1 metro de comprimento. A solução com ausência de fósforo, ela apenas teve como sintomas suas nervuras bem destacadas no trifólio. Ela teve um bom desenvolvimento, chegando ao estágio V5, e suas raízes também tiveram um bom desenvolvimento, apenas com um tamanho reduzido das suas radicelas. A solução com ausência de potássio. O trifólio das plantas tinha um tamanho reduzido, eles tinham essa coloração verde clara somente no meio, nos seus bordos eles apresentavam clorose seguido de necrose, suas raízes também até se apresentou bem desenvolvida, mas com as radicelas bem curtas. A solução com ausência de cálcio. Ela apresentou o amarelecimento das bordas dos trifólios, tendo uma direção da borda para o centro da folha. Ele apresentou sintomas nas folhas mais novas, e também apresentou o encarquilhamento logo que a folha estava para fazer sua abertura, né? Ela teve um bom desenvolvimento, chegou ao estágio V4, e suas raízes tiveram um crescimento reduzido em comprimento. A solução com ausência de magnésio, então, mostrou poucos sintomas, somente um pouco de clorose no bordo dos trifólios, e suas raízes foram bem desenvolvidas. Solução com ausência de enxofre. Ela apresentou um atrofiamento na base das folhas, como dá para notar na imagem. As folhas, elas, na sua base, elas eram mais retorcidas. E as suas raízes apresentaram um bom desenvolvimento. Solução com ausência de boro. Bom, o boro ele apresentou sintomas nas folhas mais jovens, com folhas atrofiadas, como dá para ver a folha da direita desse trifólio, ela apresenta um atrofiamento para baixo, um amadurecimento nas suas bordas. Ela atingiu o estágio V4, suas raízes também apresentaram engrossamento e um menor desenvolvimento, e também um leve escurecimento na base da raiz. A solução com ausência de manganês. Ela demonstrou manchas de clorose por toda a folha, certo início de necrose nos bordos e também no meio da folha. Dá para notar que ela parece que está queimada na inserção das nervuras. Ela se desenvolveu até o estágio V4 e suas raízes elas tiveram um menor desenvolvimento. A solução com ausência de zinco. Ela apresentou zonas cloróticas, principalmente nas folhas mais novas, algumas com início de necrose. Suas raízes eram compridas e bem desenvolvidas. A solução com ausência de cobre. O cobre, então, ele mostrou clorose em praticamente todas as folhas. As nervuras da planta são bem marcadas, elas ficaram claras. Ele se desenvolveu até o estágio V4. Suas raízes eram bem desenvolvidas e apresentavam um certo engrossamento mais na parte superior. A solução com ausência de molibdênio. Ela demonstrou um crescimento reduzido dos trifólios, apresentou clorose e mosqueados de marrom, como se fosse uma necrose do centro para os bordos da folha. Suas raízes eram bem desenvolvidas. A solução com ausência de ferro. Então, o ferro ele demonstrou um amarelecimento desde o início do crescimento da planta. Dá para ver no trifólio ali que ele já tem um início de necrose na borda das folhas menores e também na folha maior. Suas nervuras sempre
estiveram bem destacadas na coloração verde escura.